Histórias do caminho, encontrar-se com Jesus. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoninhado que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: Nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus diziam: É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 32 a 38. A agonia espiritual. Convidando Mateus a segui-lo em clara manhã arrebatadora de luz, os fenômenos produzidos por Jesus sucediam-se como se uma sinfonia de bênçãos alcançasse as massas sofridas e desiludidas dos caminhos. Eles haviam esperado tanto por aquele momento. As notícias procediam de todo lado, trazidas pelos ventos anunciadores de esperanças. Fazia tempos que somente a dor era ouvida, na razão direta em que os socorros se tornavam escassos, quando não chegados. As sementes, que foram atiradas ao solo da fé, não conseguiram germinar, conforme seria de esperar-se, e uma terrível desolação tomava conta do povo abandonado de Israel. Jesus chegou, e todas as vistas foram dirigidas no seu rumo. Desconhecido, ele passeava a sua misericórdia envolta em compaixão e entendimento. Porque conhecesse aquele povo e suas dores, usava de brandura e piedade, ajudando-o a sair do desencanto e da desconfiança. Pior, às vezes, que as enfermidades, são os tormentos da alma, a perda do sentido existencial, a indiferença ante o que possa acontecer. Essa era, pois, a paisagem moral que ele viera alterar, insementando amor nos corações e luz nas sombras densas da ignorância. Jamais alguém assim o fizera. Os profetas raramente sentiam as angústias do povo, antes, ameaçavam-no, admoestavam-no, anunciavam tragédias. Bem poucos houve que trouxessem a chuva de misericórdia para as suas ardentes inquietações. Ele, porém, por onde passava deixava um rastro de estrelas iluminando a noite dos caminhos. Cânticos de gratidão e de glória se levantavam para bendizer-lhe os feitos. E ele seguia, tranquilo e suave, como as nuvens garças carreadas por ventos brandos no azul do céu. Não fazia muito ele trouxera de volta ao turbilhão da vida física a menina tida por morta. A catalepsia condenava-a à sepultura, quando ele percebeu que ainda vivia e solicitou que todos saíssem do ambiente, músicos, carpideiras, familiares e curiosos, chamando-a para que retornasse, o que aconteceu de imediato. Ainda não se haviam silenciado as vozes da alegria, quando ele libertou da treva os cegos que se lhe aproximaram suplicando apoio. Antes mesmo que esses se dessem conta do ocorrido, recomendou-lhes que não dissessem nada a ninguém. Ele não necessitava de propaganda, e muito menos de reconhecimento humano. O perfume do amor impregna sem aguardar nada em troca. E ele era amor que não seria amado, por mais que fizessem favor de rodos quantos se lhe acercassem. Mas eles não o atenderam, e o seu júbilo era tal, que narravam o acontecimento por toda parte, proclamando-lhe o feito incomum, jamais antes acontecido. Era natural que outros infelizes fossem-lhe trazidos pelo povo ávido de fenômenos e possuidor de necessidades incomuns. De lugar em lugar, repetiam-se as maravilhas, e as multidões se tornavam mais volumosas, a fim de o verem, o tocarem, qual o fizera a mulher que padecia de um fluxo de sangue, assim conseguindo a cura. A sua havia sido a fé que transporta montanhas, e se tratava de uma estrangeira, mas que acreditara no seu poder. As sinfonias são peças muito complexas e ricas de melodias que se completam em favor da harmonia do conjunto. A sua era uma sinfonia incomparável de ações ininterruptas, atingindo o clímax para logo recomeçar. Assevera o evangelista Mateus que lhe trouxeram um mudo, que se encontrava dominado por um espírito perverso, impossibilitando-o de falar. A obsessão era evidente, e o sofrimento da vítima era visível. Sofria essa afasia espiritual, em resgate necessário, em face dos delitos perpetrados anteriormente,
quando falhara nos seus compromissos morais em existências passadas. Colhido pela austeridade da lei, sofria a angústia da mudez, ampliada pelo assédio do ser infeliz que o dominava, desforçando-se do que antes lhe fora imposto sem qualquer sentimento de piedade. Jesus devassou aquelas duas vidas que se digladiavam na esfera espiritual, detectando o invasor daquela existência, na prepotência comprazendo-se. Em silêncio, psiquicamente admoestou o indigitado cobrador e expulsou-o das matrizes espirituais do seu hospedeiro. Cessada a causa do mutismo, o enfermo recobrou a voz e pôs-se a falar com entusiasmo, enquanto as lágrimas lhe escorriam em festa pelos olhos desmesuradamente abertos. Ante a louva-minha dos entusiastas observadores, esfaimados de luz e de paz, Jesus lamentou quão grande é a seara e quão poucos são os ceifeiros. Ele sabia que todos aqueles sofrimentos eram justos, em razão dos desmandos daqueles que os padeciam. Reconhecia, porém, que os homens e mulheres se encontravam tão envolvidos pela ignorância e pelo imediatismo, que se fazia necessário um número muito grande de servidores devotados, para que fossem diminuídas as causas das aflições, através da renovação moral das massas. Muitas vezes, acompanhamos referências bíblicas sobre a palavra como sinônimo de Deus, do Pai Criador, que elegera Jesus pelos seus méritos para vir ter com as criaturas humanas no proscênio terrestre sombrio e triste. A palavra também constitui doação divina para que as criaturas se comuniquem, se enriqueçam, permutem experiências, contribuam em favor do progresso e da felicidade. Ela tem sido de valor inestimável através dos tempos e em todos os povos. No entanto, o seu uso indevido responde por violências, vilipêndios, calúnias, agressões e guerras. Vestida de luz, rompe a escuridão dos conflitos e abre espaços para a conquista da plenitude. Traduz a inspiração do alto em cânticos de louvor e de glórias, imortalizando os pensamentos e as emoções. Aquele obsidiado era mudo. Tinha as cordas vocais paralisadas sob a ação dos fluidos deletérios do seu perseguidor. Tentava comunicar-se e encontrava-se em silêncio. Jesus restituiu-lhe o verbo, e ele proclamou a glória de Deus. Há, no entanto, multidões que falam e são mudas em relação aos valores eternos do Espírito, sem contato com Deus. Expressam os seus pensamentos, porém, emudeceram em relação à vida, vitimadas pelo materialismo, pelas ambições desmedidas, pelo egoísmo exacerbado. Essa mudez leva à loucura, porque desestrutura o pensamento e desarmoniza os sentimentos. São mudas, presunçosas e abarrotadas de palavras vazias, que não têm som, porquanto estão adstritas às suas paixões, sem que possam alcançar os patamares superiores da vida, transformando-se em estrelas inapagáveis nos céus de outras existências. Jesus, porém, as aguarda pacientemente pelos caminhos sombrios por onde seguem, falantes, mas sem palavras de libertação, antes portadoras do verbalismo que escraviza e alucina. Esses paladores mudos, os tagarelas, para as questões espirituais, formam verdadeiras multidões sem rumo, que um dia encontrarão Jesus, que os libertará das auto-obsessões, das obsessões produzidas por adversários inclementes que os aturdem, das desordens mentais em que estertoram. Naquele dia, trouxeram-lhe um mudo que era atenazado por um espírito infeliz, e ele o libertou. Dia virá no qual os mudos falantes o encontrarão e, depois de curados, passarão a falar sadiamente. Amélia Rodrigues. Obsessão. Observando-se a mediunidade como sintonia, a obsessão é o equilíbrio de forças inferiores, retratando-se entre si. Fenômeno de reflexão pura e simples, não ocorre tão somente dos chamados mortos para os chamados vivos, porque, na essência, muita vez aparece entre os próprios espíritos encarnados a se subjugarem reciprocamente pelos fios invisíveis da sugestão. A mente que se dirige a outra cria imagens para fazer-se notada e compreendida, prescindindo da palavra e da ação para insinuar-se, porquanto, ambientando a repetição, atinge o objetivo que demanda, projetando-se sobre aquela que procura influenciar. E, se a mente visada sintoniza com a onda criadora lançada sobre ela, inicia-se vivo circuito de força, dentro do qual a palavra e a ação se incumbem de consolidar a correspondência, formando o círculo de encantamento em que o obsessor e o obsidiado passam a viver, agindo e reagindo um sobre o outro. Não há, por isto, obsessão unilateral. Toda ocorrência desta espécie se nutre à base de intercâmbio mais ou menos completo.
Quanto mais sustentadas as imagens inferiores de um espírito para outro, em regime de permuta constante, mais profundo o poder da obsessão, de vez que se afastam da justa realidade para o circuito de sombra em que se entregam a mútuo fascínio. É o mesmo que se verifica com a pedra quando em serviço de gravação. Quanto mais repetida a passagem do buril, mais entranhado o sulco destinado a perpetuar a minudência da imagem. Lembremo-nos, ainda, do disco comum, em cujas reentrâncias sutis permanecem os sons fixados para repetição à nossa vontade. Muita vez a mente obsidiada se assemelha à chapa de ebonite, arquivando ordens e avisos do obsessor, notadamente durante o sono habitual, quando liberamos os próprios reflexos, sem o controle da nossa consciência de limiar, ordens e avisos que a pessoa obsessa atende, de modo quase automático, qual o instrumento passivo da experiência magnética, no cumprimento de sugestões pós-hipnóticas. Quanto mais nos rendamos a essa ou aquela ideia, no imo de nós mesmos, com maior força nos convertemos nela, a expressar-lhe os desígnios. É assim que se formam estranhos desequilíbrios que, em muitas circunstâncias, concretizam moléstia e desalento, aflição e loucura, quando não plasmam a crueldade e a morte. Toda obsessão começa pelo debuxo vago do pensamento alheio que nos visita, oculto. Hoje é um pingo de sombra, amanhã linha firme, para, depois, fazer-se um painel vigoroso, do qual assimilamos apelos infelizes que nos aprisionam em turbilhões de trevas. Urde, pois, que saibamos fugir, desassombrados, aos enganos da inércia, porque o espelho ocioso de nossa vida em sombra pode ser longamente viciado e detido pelas forças do mal que, em nos vampirizando, estendem sobre os outros as teias infernais da miséria e do crime. Dar novo pasto à mente pelo estudo que eleve e consagrar-se em paz ao serviço incessante é a fórmula ideal para libertar-se de todas as algemas, pois que, na aquisição de bênçãos para o espírito e no auxílio espontâneo à vida que nos cerca, refletiremos sempre a esfera superior, avançando, por fim, da cegueira mental para a divina luz da divina visão. Emmanuel. Culpa. Quando fugimos ao dever, precipitamo-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. E o arrependimento, incessantemente fortalecido pelos reflexos de nossa lembrança amarga, transforma-se num abscesso mental, envenenando-nos, pouco a pouco, e expelindo, em torno, a corrente miasmática de nossa vida íntima, intoxicando o hausto espiritual de quem nos desfruta o convívio. A feição do ímã, que possui campo magnético específico, toda criatura traz consigo o halo ou aura de forças criativas ou destrutivas que lhe marca a índole, no feixe de raios invisíveis que arroja de si mesma. É por esse halo que estabelecemos as nossas ligações de natureza invisível nos domínios da afinidade. Operando a onda mental em regime de circuito, por ela incorporamos, quando moralmente desalentados, os princípios corrosivos que emanam de todas as inteligências, encarnadas ou desencarnadas, que se entrosem conosco no âmbito de nossa atividade e influência. Projetando as energias dilacerantes de nosso próprio desgosto, ante a culpa que adquirimos, quase sempre somos subitamente visitados por silenciosa argumentação interior que nos converte o pesar, inicialmente alimentado contra nós mesmos, em mágoa e irritação contra os outros. É que os reflexos de nossa defecção, a torvelinharem junto de nós, assimilam, de imediato, as indisposições alheias, carreando para a acústica de nossa alma todas as mensagens inarticuladas de revolta e desânimo, angústia e desespero que vagueiam na atmosfera psíquica em que respiramos, metamorfoseando-nos em autênticos rebelados sociais, famintos de insulamento ou de escândalo, nos quais possamos dar pasto à imaginação virulada pelas mórbidas sensações de nossas próprias culpas. É nesse estado negativo que, martelados pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios, atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica, enredando corpo e alma nas teias da enfermidade, com a mais complicada diagnose da patologia clássica. A noção de culpa, com todo o séquito das perturbações que lhe são consequentes, agirá com os seus reflexos incessantes sobre a região do corpo ou da alma que corresponda ao tema do remorso de que sejamos portadores. Toda deserção do dever a cumprir traz consigo o arrependimento que, alentado no espírito, se faz acompanhar de resultantes atrozes, exigindo, por vezes, demoradas existências de reaprendizado e restauração. Cair em culpa demanda, por isso mesmo,
Humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível de nosso equilíbrio vibratório, se não desejamos o ingresso inquietante na escola das longas reparações. É por essa razão que Jesus, não apenas como mestre divino mas também como sábio médico, nos aconselhou a reconciliação com os nossos adversários, enquanto nos achamos a caminho com eles, ensinando-nos a encontrar a verdadeira felicidade sobre o alicerce do amor puro e do perdão sem limites. Emmanuel. Amor. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. Surge, sublime, no equilíbrio dos mundos erguidos à glória da imensidade, quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. Nele fulgura, generosa, a alma de todas as grandes religiões que aparecem, no curso das civilizações, por sistemas de fé à procura da comunhão com a bondade celeste, e nele se enraiza todo o impulso de solidariedade entre os homens. Plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado, o amor é o hálito dele mesmo, penetrando o universo. Vemo-lo, assim, como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. Mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. O verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto do verme. A seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. Na árvore em que se aninha o pássaro indefeso, pode acolher-se a serpente com as suas armas de morte. No espaço de uma penitenciária, respira, com a mesma segurança, o criminoso que lhe padece as grades de sofrimento e o correto administrador que lhe garante a ordem. O amor, repetimos, é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta, embora, em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine estejamos sempre sob a lei da responsabilidade que se manifesta para cada consciência, de acordo com as suas próprias obras. E, amando-nos, permite o Senhor perlustrarmos sem prazo o caminho de ascensão para Ele, concedendo-nos, quando impensadamente nos consagramos ao mal, a própria eternidade para reconciliar-nos com o bem, que é a sua regra imutável. Herdeiros dele que somos, raios de sua inteligência infinita e sendo Ele mesmo o amor eterno de toda a criação, em tudo e em toda parte, é da legislação por Ele estatuída que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ame, transformando-se-lhe aqui e ali, na luz ou na treva, na alegria ou na dor a que empenha o coração. Eis porque Jesus, o modelo divino, enviado por Ele à terra para clarear-nos a senda, em cada passo de seu ministério tomou o amor ao Pai por inspiração de toda a vida, amando sem a preocupação de ser amado e auxiliando sem qualquer ideia de recompensa. Descendo à esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, passa no mundo, de sentimento erguido ao Pai excelso, refletindo-lhe a vontade sábia e misericordiosa. E, para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retratem as pegadas de luz, legou-nos, em nome de Deus, a sua fórmula inesquecível. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Emmanuel. O bem e o mal. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível. Arrastamento, sim, irresistível, não, porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes às vezes deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Allan Kardec. Comentários finais. A moral dos espíritos superiores se resume, como a do Cristo, nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. Nesse princípio encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para as suas menores ações. Ensinam-nos que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria, que o homem que, já neste mundo, se desliga da matéria, desprezando as futilidades mundanas e amando o próximo, se avizinha da natureza espiritual, que cada um deve tornar-se útil, de acordo com as faculdades e os meios que Deus lhe pôs nas mãos para experimentá-lo, que o forte e o poderoso devem amparo e proteção ao fraco, porquanto transgride a lei de Deus aquele
que abusa da força e do poder para oprimir o seu semelhante. Ensinam, finalmente, que, no mundo dos espíritos, nada podendo estar oculto, o hipócrita será desmascarado e patenteadas todas as suas torpezas, que a presença inevitável, e de todos os instantes, daqueles para com quem houvermos procedido mal constitui um dos castigos que nos estão reservados, que ao estado de inferioridade e superioridade dos espíritos correspondem penas e gozos desconhecidos na terra. Mas, ensinam também não haver faltas irremissíveis, que a expiação não possa apagar. Meio de consegui-lo encontra o homem nas diferentes existências que lhe permitem avançar, conforme seus desejos e esforços, na senda do progresso, para a perfeição, que é o seu destino final. Amado Mestre, que possamos te encontrar em nós, no íntimo do ser, todos os dias. Querido Mestre Jesus, sois o nosso sol e a luz do mundo. Vem archote de luz, vem Jesus, viva Jesus. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 32 a 38. Vivendo com Jesus, pelo Espírito Amélia Rodrigues, médium Divaldo Pereira Franco, capítulo 7, Agonia Espiritual. Pensamento e Vida, pelo Espírito Emanuel, médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 27, Obsessão. Pensamento e Vida, pelo Espírito Emanuel, médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 22, Culpa. Pensamento e Vida, pelo Espírito Emanuel, médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 30, Amor. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Parte 3, das Leis Morais. Capítulo 1, da Lei Divina ou Natural. O Bem e o Mal, questão 645. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, item 6º.